Diz assim a palavra: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, fala assim, comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se pois cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu vou me deter a ler bastante hoje, por quê? Porque como eu falei, 70% da ministração, eu peguei de uma pregação que eu escutei e falei, isso aqui é fundamental para nós como igreja. O culto da ceia na igreja primitiva, ele era chamado de culto da koinonia. O que era koinonia? Comunhão. É nesse culto de ceia que nós reafirmamos a nossa comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. É o culto da ceia. Não que os outros nós não fazemos isso, mas nesse culto especificamente, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou aqui sentado à mesa porque eu tenho comunhão com o Senhor e tenho comunhão com os meus irmãos. Então ele era conhecido na igreja primitiva como o culto da koinonia, ou culto ágape. Por quê? Culto do amor. Então o culto da ceia, quando alguém ia falar, hoje nós vamos ter o culto ágape, o culto onde nós vamos demonstrar um amor. Escute algo, nós não podemos tratar esse culto e o culto a Deus de qualquer maneira. Então no culto ágape, eles levavam mantimentos, quem tinha mais levava, quem podia contribuir, quem recebia mais, quem tinha um pouco mais de condições, ia lá e fazia um banquete para aqueles que não podiam. Era sempre uma oportunidade daqueles que estavam, por isso que a Bíblia vai dizer o quê? E não haviam entre eles necessitado algum. O problema é que Coríntios, como em muitos lugares e momentos, aquilo que é para ser lindo, que é para ser espiritual, que é para ser gracioso, se torna distorcido. E o que começou a acontecer? Em Coríntios eles começaram a se embebedar, e os mais ricos começaram a comer na frente de todo mundo, e não lembrava daqueles irmãos mais pobrezinhos que precisavam, e aí eles começavam a se embebedar, e começavam a comer, se perdeu. No nosso meio, o embebedamento não acontece, até porque eu sou totalmente abstêmico, mas às vezes a gente se embebeda na nossa vaidade, se embebedamos no nosso orgulho, se embebedamos na nossa vaidade. O risco que corremos é que nós podemos começar bem e no decorrer perder e viver a igreja com a cultura do mundo. Qual que é a cultura do mundo? Eu só penso em mim. Qual que é a cultura do mundo? Eu faço compra para mim. Qual que é a cultura do mundo? Eu não preciso compartilhar. Eu trabalho e sou por mim. O que é a ceia do Senhor? Qual é o significado dela? Isso é o que nós temos que nos perguntar hoje. Será que eu tenho participado, entendendo? Então eu quero explicar alguns pontos aqui que eu vou tentar correr. A mesa do Senhor, se você puder ir colocando os versículos que eu vou citando aqui, tá bom? A mesa do Senhor, ela é uma revelação de uma inspiração divina. Isso aí o pastor Castro está inventando. Isso aí é coisa de Paulo. Isso aí é coisa de isso aí é coisa de quem não tem muito tempo para, não está trabalhando, está tendo muito tempo para ficar pensando nas coisas. Então por isso que ele está cobrando essas coisas. Versículo 23, a parte A diz assim: pois o que recebi do Senhor, o que também entreguei a vocês. Paulo recebeu de quem? Do Senhor. Nós precisamos entender que a ceia, a mesa da ceia, nos revela a inspiração divina. Nós não podemos, nós precisamos parar de tratar esse momento como qualquer um outro. Precisamos ter reverência e entender a revelação
do que foi pedido por Deus. Deus estabeleceu que isso fosse feito. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ter 3 hinos, você tem que ter 2 hinos, você tem que ter, se primeiro abre com um hino, depois bate palma, não é isso. Eu estou falando sobre nós entendermos o momento. Então, em primeiro, nós precisamos entender que é algo dado por Deus. Segundo, a mesa da ceia é uma revelação da expressão de gratidão. Eu não vou me atentar muito. Versículo 24, a parte A do versículo diz: e tendo dado graças. A ceia é um culto de celebração e não um culto fúnebre. É um dia de celebrarmos com Deus e o seu povo a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. É um dia de nós celebrarmos, Jesus morreu por nós. De participar da ceia é ser grato por saber que não podemos fazer nada, mas o amor de Deus se revelou e foi entregue por nós, e se entregou até a morte, morte de cruz. Então o culto da ceia é um culto de celebração. Ele morreu por nós. Eu não merecia isso, eu não tinha condições de viver isso, mas Ele se entregou por nós. Nós precisamos chegar aqui com um coração cheio de gratidão e alegria. Sabe por quê? Porque Ele me amou, eu fui resgatado. Eu posso celebrar com a minha família em Cristo. Um cristão verdadeiro, ele é grato. Isso faz parte da vida cristã. Terceiro, a mesa da ceia é uma revelação simbólica do corpo de Cristo e do seu sofrimento real. Não é uma história da carochinha. Versículo 24, parte B diz: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Entenda, nós não comemos o corpo de Cristo literalmente. O pãozinho lá não é o corpo de Cristo literalmente, mas ele representa o corpo de Cristo. Esse corpo que foi moído por nós. Jesus se apresenta como pão vivo. Você viu que nós cantamos aqui? Jesus, pão da vida, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Jesus, pão da vida. Ele se apresentou a nós como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Participar da ceia é lembrar de que o corpo dele sofreu por nós. A mesa da ceia é a revelação de um memorial. Versículo 24, parte C. Ele disse: façam isso em memória de mim. Nós temos muitos memoriais no mundo. O que é um memorial? É uma homenagem a pessoas, normalmente que foram muito importantes. O que o memorial serve? Para que serve o memorial? Por que Jesus estabeleceu a ceia como memorial? Porque o memorial ele serve para manter viva a memória de um fato. Jesus criou, quando vocês fizerem isso aqui, isso é para trazer à memória de vocês algo. Eu quero que vocês lembrem disso aqui. Deus ele ama memoriais. Quando o povo passa pelo deserto, passa pelo rio, pega a pedra, traz para cá, 12 pedras, isso é um memorial. Deus ele ama memoriais. Ele sempre está fazendo memoriais com o povo. Ele está na mesa, Ele passeia no meio da igreja. Jesus está aqui, e por isso nós precisamos ter a revelação desse memorial. Irmãos, não trate de qualquer maneira. Quinto, a mesa da ceia é a revelação do sangue de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Sangue esse que foi derramado em nosso favor. O pacto que Ele fez conosco não depende de nós. Ele é fiel e continuará fiel até o final. Independente, Ele permanece fiel. Jesus morreu na cruz, o sangue dele foi derramado, e isso é suficiente. A aliança dele não será quebrada, porque Ele não quebrará. Então no momento da ceia, na mesa da ceia, nós temos revelação do sangue derramado para purificar os meus pecados. Eu não sou salvo por obras, eu não sou salvo porque eu sou bom. Sexto, a mesa da ceia é a revelação do Calvário. Versículo 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é uma pregação da cruz. A igreja atual faz uma cruz, um logo, de uma logomarca, está esquecendo que devemos carregar nossa cruz e seguir Jesus, e isso é a renúncia do ego. O
que é carregar a cruz? Renúncia do ego. Pelo contrário, o que tem sido ensinado é que somos pequenos deuses, de que nós somos o ponto fraco de Deus, de que Deus tem que fazer o que eu quero que Ele faça, porque se Ele não fizer, eu rasgo a Bíblia. Nós estamos esquecendo que Ele é soberano, de que Ele nos resgatou, e de que nós devemos viver o evangelho da cruz, que Ele é Senhor. Qual que é a essência? Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Ele, Ele é meu Senhor, e como Senhor, eu sou o que dele? Um servo. Eu tenho compromisso com o meu Senhor, eu tenho aliança com o meu Senhor, eu tenho compromisso com o reino dele. Pastor, mas aí fica muito pesado então. Sabe por que fica pesado? Porque você está enchendo a sua mente, o seu coração no TikTok de alguém que está dizendo para você o seguinte: você é o ponto fraco de Deus. Esse é o problema. Você, se Deus não fizer o que você está falando, rasgue a Bíblia. Então você está enchendo a sua mente com isso, e aí você está achando que você é o Senhor, e que Ele é um servo, que é obrigado a te curar quando você quer, a te responder quando você quer, a fazer aquilo que você quer, e do jeito que você quer. E Deus fala: eu sou o Senhor de toda a terra. A terra é o estribo dos meus pés, é onde eu assento meus pés. Eu sou Senhor de todas as coisas. Até os demônios tremem. Rapaz, até o demônio está tendo mais temor por Deus do que alguns pregadores que estão na internet. Pastor, mas vai trazer uma coisa muito pesada. Esse é o problema. Nós estamos achando que nós estamos vindo aqui num clube, que nós estamos se reunindo aqui para um clubezinho de domingo, e não é um clube. Isso aqui é para você receber uma palavra que vai te trazer confronto, para você sair lá para fora e viver o evangelho de verdade. Não é para ganhar carro, não é para ganhar casa, não é para ter prosperidade financeira. Isso aqui não é para isso. O evangelho tem a ver com o amor de Deus revelado numa cruz, e que eu não era digno, e que agora, entendendo isso, eu saio anunciando aos meus amigos e vizinhos e parentes: eu não merecia isso, mas Ele me resgatou, e eu vivo para Ele. Hoje eu sou um servo de Deus, e é por isso que eu não vivo mais de qualquer maneira. Eu não bebo, porque se o pastor Cássio souber, misericórdia. Se o pastor Cássio, farejador de problema, descobrir que eu estou bebendo, descobrir que eu estou ficando com a menininha da escola, não, eu não fico, porque eu sei quem eu sou um servo de Deus, e onde eu estou eu represento Ele. Aí muda tudo. Aí você não precisa de fiscal no TikTok para ver dancinha que você está fazendo. Você não precisa de fiscal. A mesa da ceia do Senhor é a revelação da responsabilidade cristã. Tudo que eu fiz aqui agora foi só uma introdução para esse ponto. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice, indignamente, fala assim, indignamente. Não, repita mais forte, fala indignamente. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28, repita, fala assim: examine-se cada um a si mesmo. Então, o que a Bíblia manda? Você vai participar da ceia? Examine. Mas e o pastor vai ficar de olho? Não. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Então coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, fala assim, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. A ceia era um culto de quê? Comunhão. Aqui que pega. Por que eu não posso participar? O que é participar indignamente? Quando eu não estou em comunhão, não confesso os meus pecados. Nós precisamos entender que antes de eu participar, eu preciso examinar e confessar minha indignidade.
O contexto do que nós explicamos aqui até agora mostra que o que causaria a reprovação, o que tornava uma pessoa indigna de participar, era o tratamento com os irmãos. Aqui o negócio pega. É como eu trato os irmãos. É quando eu trato o membro do corpo de Cristo de qualquer maneira. Quando eu não tenho afinidade, quando eu não tenho comunhão, quando eu não tenho unidade. Esse é o problema. O motivo é, quando eu trato o membro do corpo que foi redimido, olha a seriedade disso, resgatado, que foi justificado pelo corpo moído, pelo sangue de Jesus. Quando eu digo que eu não gosto do meu irmão, quando eu digo que eu não faço questão de estar com ele, é uma pessoa que chegou no nosso meio, que está sendo restaurado, que tem suas lutas, que tem suas limitações, que tem as suas dificuldades, mas quando eu olho para ela através do olhar de Cristo, eu paro de ficar querendo julgar, de querer pedir o sangue dela, e digo, já teve um sangue derramado naquela cruz, e é por isso que eu posso celebrar com os meus irmãos, é por isso que a minha célula não pode fechar. Você está entendendo? Quando eu não gosto do meu irmão, quando eu digo que não faço questão de ter comunhão com ele, ou de estar ao lado dele, é isso que é participar indignamente. Quando não amamos nossos irmãos, e não perdoamos os nossos irmãos, que fazem parte do mesmo corpo que eu, que fazem parte do mesmo corpo que a igreja, eu estou participando da ceia indignamente. Efésios 2,17 diz que ele quebrou uma parede de separação e formou um só corpo para si. Ali fala de judeus, de gregos e tal, mas está falando da igreja. Existia uma barreira que me impedia de ter comunhão com você, mas Jesus derrubou essa barreira, e é por isso que eu posso ter amizade, agora comunhão verdadeira com meus irmãos. Esse é um culto de reconciliação. A mesa da ceia revela que tenho responsabilidade diante de Deus e faço parte de um corpo. Quando nós participamos sem discernir isso, participamos para a nossa própria condenação. Versículo 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. Por que eu estou fraco espiritualmente? Por que eu não recebo mais força espiritualmente? Por que eu estou doente espiritualmente? E o pior doente é aquele que não se enxerga. Não, estou bem, estou tranquilo. Mas você está doente. Não, estou não. Quando participamos da ceia rompidos com um membro do corpo, nós ficamos doentes e morremos. Não quero te afrontar ou machucar, eu quero te confrontar no temor do Senhor, pela compaixão de Cristo, como Paulo fala, pela compaixão de Cristo. Eu te alerto, igreja, a mesa da ceia não é um piquenique. A mesa da ceia não é um almoço da família. A mesa da ceia não é um aniversário que eu vou e participo do jeito que eu quero, como eu quero, e na hora que me dá na telha eu levanto e vou embora. Ou se eu não quiser participar, eu não participo. Ou se tiver alguém lá que da minha família que eu não me entendo com ele, eu não converso com ele e pronto. Na mesa da ceia não. Na mesa da ceia é a reunião dos santos, é o banquete do noivo. Concluindo, meu Deus, que os nossos olhos se abram hoje, para nunca mais nós participarmos da ceia sem a devida revelação. Quando nós temos a revelação da inspiração divina, da expressão de gratidão, do sofrimento do corpo, do sangue derramado, da mensagem da cruz, a nossa responsabilidade diante de Deus e do memorial, porque o Espírito Santo está aqui. Não trate o banquete do noivo de qualquer maneira. Eu fui educado, não fui? Pastor, mas doeu. Porque a palavra confronta a nossa mente e as nossas atitudes, e revela nosso coração. Você pode ir para um lugar mais light, que vai te servir a ceia na saída e você come dentro do carro, que lá você vai ser o ponto fraco de Deus. Mas enquanto você estiver debaixo do meu cajado, eu vou te orientar, porque se você se perder, eu tenho responsabilidade nisso.
no mínimo eu tenho que chegar diante de Deus e falar: eu alertei, Senhor. Eu fui boca de Deus naquele lugar. Se não me ouviram, não tiveram ouvidos para ouvir, não é um problema meu. Mas o meu papel eu fiz, eu alertei a tua igreja o tempo todo.